Então vamos partir para o nosso momento da mensagem, queridos. Vou finalizar hoje a série na primeira carta de Pedro. Então abra comigo lá, a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Leremos a partir do versículo 20 até o versículo 25, finalizando o capítulo. Hoje nós vamos falar sobre peregrinando em amor fraternal. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 até o 25. Então, o apóstolo Pedro, depois de fazer toda a argumentação dele, olha que interessante, ele termina o capítulo falando, sabe o quê? Comunhão. Ele vai falar de eleição, vai falar de um monte de coisa. Como que ele termina? Falando do amor fraternal. Falando do amor fervoroso entre os irmãos para com a igreja. Peregrinando, então, em amor fraternal. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 20, diz assim a palavra de Deus. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Vamos orar? Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa edificar as nossas vidas diante do término desse capítulo, dessa série de mensagens. Que em nome de Jesus possamos não ter um amor fingido, mas ter um amor realmente fervoroso, um amor que não é hipócrita, um amor que é dedicado, um amor que vai contra, muitas vezes, a própria vontade, gosto, mas faz em amor ao Senhor. Então que possamos, nós, como igreja, que peregrina nesse mundo, nessa era, nessa realidade, que possamos fazer isso juntos. Possamos fazer isso juntos, como irmãos, como família. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos fazer só uma revisão, não gosto de falar a palavra difícil, uma revisão de tudo que a gente já falou até agora. Lembre-se que Pedro, ele começa a carta falando o seguinte, que nós temos uma identidade firmada no Senhor. Não é uma identidade qualquer, é uma identidade peregrina e que é designada pela eleição de Deus. Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu em Cristo Jesus. Então não é pelo que você faz, não é pelo que você é, não é o tanto que você tem na conta, não é o cargo que você tem na empresa. Não é isso que te faz ser filho de Deus. Mas é a misericórdia, o amor do Senhor em Cristo. Pedro, ele também continua afirmando, logo no primeiro capítulo, no início, que a gente não é só eleito pelo Senhor, mas nós somos eleitos em Cristo para santificação, para purificação. Nós vemos toda a Trindade trabalhando em prol da igreja, santificando a igreja, e que nós temos uma finalidade, um discipulado obediente no Senhor. Depois nós aprendemos na segunda lição, no segundo sermão, que Deus faz a sua obra para que a gente viva em esperança. Isso é a nossa identidade. Sabe como você conhece um crente de verdade? Quando a vida dele está péssima e você sabe disso, e mesmo assim ele permanece fiel, lutando todos os dias. Porque é uma luta. A vida do crente não pode ser uma falsidade. Eu não estou bem, mas eu vou fingir que eu estou bem. Não é isso, não é nesse sentido. Mas é uma luta para que você fique bem, viva em esperança, viva em fé. E aí ele continua, que nós não fomos chamados só para viver em esperança, mas nós fomos chamados para ter uma certeza que aquilo que foi destinado a nós, reservado a nós, nada vai destruir. Isso que é a segurança da nossa caminhada. Há uma herança destinada a nós e nada vai destruir essa herança. Essa herança é essa eternidade que o Senhor destinou a nós.
E essa peregrinação, aí foi o que eu falei, resumi 2 sermões, o que eu falei no domingo passado. Até a gente chegar a conquistar essa herança que nos foi dada pelo meio do sangue de Cristo, nós temos que viver em vigilância. Lembra que eu falei domingo passado? Uma vida em vigilância. Nós temos que ter uma vida entrega diária de santidade. Nós temos que ter uma vida entrega de temor ao Senhor. E assim, depois que Pedro ele faz toda essa argumentação, ele chega no final e a gente acha até que ele está trocando de assunto, mas na verdade ele não está. Ele tem que introduzir tudo isso, falar sobre tudo isso, para que no final ele faça um pedido para a igreja. Vivam num amor fervoroso, ou vivam num amor sem fingimento. O amor sem fingimento é uma boa tradução, mas para mim a melhor tradução é um amor fervoroso, porque é esse sentido. É um amor que ferve, é um amor vibrante, é um amor de renúncia. Em comunhão com a igreja, juntos. Como tem estado a sua vida, a sua peregrinação, a sua caminhada cristã? Ela tem sido sozinha, solitária? Como que você tem lidado sozinho? Como você tem caminhado sozinho? Como você tem conseguido? Nós como igreja, nós não fomos chamados a viver a par do Senhor, a par da igreja. Nós fomos chamados a viver em comunidade. Claro que às vezes a comunidade ela pode ter alguns defeitos, vícios, pode ter algumas complicações que ela não consegue fazer com que o povo ande em comunhão. Por isso que cabe todos nós, a começar do pastor, e todos, a nos esforçar para estarmos juntos. Quero entrar nas lições. Por isso, que em primeiro lugar eu quero ensinar a igreja, queridos, que a peregrinação é uma jornada que não se caminha sozinho. Vou repetir? A peregrinação é uma jornada que não se caminha sozinho. Aonde que eu estou amparado sobre essa verdade, essa proposição? Versículo 22, o apóstolo ele fala: tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal, não fingido, ama intensamente uns aos outros de coração puro. Vamos repartir esse versículo. Vocês já entendem que o pastor é meio sistemático o versículo, ele gosta sempre de dividir para que eu consiga explicar a linha de raciocínio do apóstolo Pedro. Aqui está dizendo o seguinte: tendo purificado a alma, ou seja, quem que purificou nossa alma? Que é a ideia de trazer santidade, trazer santificação. É Cristo. É Ele que faz que a nossa alma fique purificada. Por quê? Porque se a nossa alma não passa por um processo de santidade, a gente vai conseguir exercer um amor sem fingimento? É claro que não. Mesmo estando em santidade todos os dias, mesmo procurando a Deus, sendo vida de igreja, a gente tem dificuldade. A gente prefere andar sozinho. A gente prefere a solidão. Aí ele fala, tendo purificado, ou seja, uma vez que o Senhor fez essa obra em nós, pela obediência à verdade, que é a palavra de Deus, que eu vou deixar isso para o segundo ponto, como a palavra de Deus, ela é crucial, fundamental na centralidade da vida da comunhão da igreja. Ele fala com vistas, ou seja, olhando, ou seja, com foco a quê? Ele continua, amor fraternal não fingido. Vou repetir? O amor fraternal não fingido. Aqui mora o problema. O amor comunitário, queridos, é fundamental para a jornada. Repito, primeira lição, a peregrinação não é uma jornada que se anda sozinho. É um amor de coração. É um amor intenso, como algumas versões falam, que é a continuação do versículo, ama intensamente ou amem fervorosamente. Mas a gente tem dificuldades quanto a isso. Nós não conseguimos exercer um amor fraternal que não é fingido. E aqui é bem interessante a palavra, porque o não fingido, ele realmente ele pode até ser traduzido por hipocrisia. O amor hipócrita. O que é o hipócrita? É aquele que finge algo que não é. Concorda comigo? O hipócrita é isso. Ele está falando isso, não parem com esse amor hipócrita, parem com esse amor fingido. A igreja não é formada de pessoas teatrais, de atores, mas de irmãos, que quando tem dificuldade, procura ajuda. E aquele que foi procurado se esforça para ajudar. Nós não podemos ser, queridos, uma comunidade de pessoas estranhas. Ainda mais agora que a gente está recebendo muitas pessoas.
Louvado seja o nome de Deus. Nos últimos meses, parece que cada mês a gente recebe uma pessoa nova. Como que a gente tem recepcionado esse pessoal? Quem chegou está se sentindo acolhido? Quem chegou está se sentindo amado? Se eles não estão, há uma grande deficiência nossa. Não vou falar que é só do pastor, não. O pastor não faz igreja sozinho. Não pode, uma igreja não pode caminhar em que se o pastor ficar doente ou morrer, a igreja desanda, vai cada um para um outro lado, e aí daí tem que fechar as portas. A igreja ela tem que caminhar sozinha e ter a figura, sim, de uma liderança que ajude, que instrua e que faça a igreja caminhar. Nós não podemos ser uma comunidade de estranhos, e eu estou pautando o que o próprio apóstolo está falando, um amor sem fingimento, não pode. Com vistas, nós temos vistas a isso, ou seja, o nosso foco é esse amor vivendo em comunidade. Mas o que não é o amor fraternal? O que se enquadra perfeitamente à ideia de hipocrisia? Eu tinha vários, mas eu busquei todas as palavras em uma só. Indiferença. Quando um irmão, ele começa a agir com indiferença ao outro, nós temos um grande problema. Porque daí nessa indiferença ocorre o quê? Desprezo, falta de valor, diminuição. Eu sou mais do que essa pessoa, quem que é ela na fila do pão? Olha quem eu sou, olha meu sobrenome. Aqui a gente não tem essa dificuldade, né? Mas você vai encontrar umas igrejas, a pessoa fala, olha o meu sobrenome, olha de que família eu venho, vou me esforçar para saber do problema dessa outra pessoa. Indiferença. É a indiferença que mata a igreja. A indiferença da liderança em relação à igreja que mata a igreja. É a diferença entre os irmãos que mata a igreja. E o apóstolo está alertando, ele termina, ele faz toda aquela introdução que nós temos uma identidade, somos eleitos, somos santos, temos segurança nessa caminhada, que tem que andar vigilante, e assim por diante, e ele termina falando o quê? Gente, amem uns aos outros, para com essa hipocrisia. Amor fraternal não fingido. É uma exortação, ele termina com uma exortação. Muito correlacionado a que o outro apóstolo, João, fala lá na primeira carta, capítulo 3, versículo 18. É bem interessante porque João, até mesmo na hora da exortação, na hora que ele vai pegar pesado, ele tenta falar de uma maneira bem carinhosa. Ele começa, filhinhos. Aí depois ele continua. Não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Vou repetir. Ele fala, filhinhos. Aí vem a exortação. Não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. O que ele está querendo dizer? Gente, pare de falar que só ama de boca para fora. Pare de falar que você está aberto a ajudar a pessoa de uma boca para fora. Pare de falar assim, quando você precisar, conta comigo. De boca para fora. E daí, a hora que tem o vamos ver, as pessoas fecham as portas, não respondem o WhatsApp, fica lá semanas sem responder. Eu tenho uma dificuldade, às vezes fica um dia, daí eu te respondo depois, porque é muita... Mas não é porque eu te desprezo, no nome de Jesus, não é isso não. Mas eu tenho dificuldade, eu só respondo mais de urgência mesmo a Isabel. Mas tem gente que não, tem gente que vê, olha, fala assim, eu não vou ajudar ninguém não. Tem pastor para isso? É ela que fala com o pastor, ou ele que fala com o pastor, tem presbítero, tem diácono. Não é a função do diácono? Ele que vai. Não é bem assim, gente. Todos nós estamos em exercício. E tem pessoas precisando. Nós temos nessa igreja pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, problemas em casamento, problemas com filhos. Vocês estão sabendo? Eu estou sabendo. Eu basicamente consigo mais ou menos saber a realidade de cada um. Mas eu sou o pastor, mas eu não posso fazer sozinho. Pastor sozinho não faz milagre. A liderança, os presbíteros sozinho não faz milagre. Então é um alerta para o apóstolo Pedro a todos nós. Não é sermão encomendado, não. É a conclusão do apóstolo Pedro que eu concordo com ele. Amor não fingido. Um amor não indiferente. O que é esse amor, então? O que é esse amor que, conforme o apóstolo João, não é da boca para fora, mas é de fato e de verdade? Não é um sentimento. Não é uma emoção. Você está esperando dizer assim, o amor é quando eu vou com a cara da pessoa, eu gosto dela. Amor não é isso. Isso é um sentimento, isso é emoção. Isso pode ajudar no exercício do amor, mas amor é uma decisão. O amor fala assim, eu vou contribuir para a vida daquela pessoa, eu vou amar essa pessoa. É uma decisão, é uma conduta, faz parte da mordomia cristã, faz parte do exercício, do serviço cristão.
Então sabe aquele desafeto às vezes que a gente tem na igreja? A gente se esforçar para ajudar o desafeto. Sabe quando tem algum probleminha na igreja? Entre duas pessoas? É a gente se esforçar para a resolução do problema. Amor fraternal não fingido. É esse o pedido, a ordem, a exortação do apóstolo Pedro, juntamente com o apóstolo João na sua carta, para ser um amor que não é de boca para fora. A nós, faz parte de nós como igreja. É um sentimento, não é uma emoção. Amor, queridos, não é necessariamente, aqui eu preciso que vocês saibam, tá? Amor não é necessariamente uma intensa intimidade com todos. Vou repetir. Amor, numa maneira bíblica, não quer dizer que você está sendo obrigado a ser íntimo de todo mundo. Eu não preciso ser íntimo de todo mundo, nem consigo. Talvez com um pastor eu consiga, porque daí você vem, me conta o seu problema, desabafa e tal. Mas eu não vou conseguir ser íntimo com todo mundo. Mas isso não quer dizer que eu não deva amar todo mundo. Tem pessoas que eu vou conseguir ser mais íntimo, mais amigo, conseguir me abrir melhor. Eu, como pastor, tenho que ouvir todos, mas vocês, membros, vai ter talvez algumas pessoas que você vai conseguir se abrir melhor, vai conseguir falar. Eu me identifico por quê? Porque é a mesma idade, é mãe também como eu, é pai como eu, tá na mesma... o jovem, não, eu tô numa faculdade, ele também tá na faculdade, é a mesma realidade, eu consigo me abrir. Então, você não é obrigado a ser íntimo de todo mundo, mas você é obrigado a amar todo mundo. Conseguiu perceber a diferença? Pra vocês não confundirem, então tem que ser íntimo com todo mundo, tem que abrir a minha vida com todo mundo. Não. Intimidade é uma coisa. Amor é outra. Se você quiser, glória a Deus pela tua vida. Você é uma pessoa muito receptiva. Você é uma pessoa aberta. Mas eu só estou querendo dizer que não existe essa diferença. Nós devemos amar a todos, mas tem pessoas que a gente vai conseguir ter uma intimidade melhor, trazer mais para casa, trazer mais para o nosso convívio. E não está errado, gente. Não é exclusão de pessoas. Claro, a não ser que você queira se auto-excluir. Não quero ser íntimo de ninguém. Ou não quero relacionamento com ninguém. Aí sim, há um grande problema na sua vida. Há um grande problema em que você como pessoa na comunidade. Então, amor não é necessariamente intensa intimidade com todos, mas é o exercício, uma decisão de andar e ajudar alguém quando é necessário. Quais são as barreiras que encontramos para o amor fraternal? Você sabe quais são as suas dificuldades? Primeiro, a falta de interesse por perceber que não terá nada em troca. Quem já não é assim? Se você não for assim, olha, eu preciso que você me ajude, me ensine. Porque eu creio que tem essa dificuldade. Acho que todos devem ter algum momento da vida deve ter essa dificuldade. Em olhar a pessoa e analisar o que é que essa pessoa pode contribuir para a minha vida. Se ela contribui a alguma coisa, meu melhor amigo. Se não contribui a nada, não, deixa eu falar para alguém. Alguém vai lidar com ela. Nós não podemos ser assim. Eu me incluo, por isso que eu estou falando na primeira pessoa. Nós não podemos ser assim. Em olhar a pessoa e só falar assim, o que de interessante ela pode contribuir para mim? O que eu ser amigo dela, ou ter relacionamento com ela, ou amá-la, ou amá-lo, pode contribuir para mim. Não, isso não pode. Isso sim é um amor com fingimento. É um amor hipócrita, que busca um interesse próprio. E quando a gente tem uma preferência pela solidão, ou por algumas pessoas somente, também é complicado. Quando a gente quer a solidão. Queridos, nós não fomos chamados para ser sozinhos. De novo, a peregrinação é uma jornada que não se caminha sozinho. Talvez você fala assim, pastor, eu amo estar sozinho, não preciso de ninguém, não preciso de igreja. E tem gente assim, na nossa comunidade. E toda a comunidade que eu vá, eu já encontrei gente assim. Eu quero cuidar somente da minha vida. Caso vocês queiram de mim, vocês me procuram. Não podemos ser assim. Precisa ser aberto, precisa ajudar as pessoas e também se abrir. Como é que eu vou saber que você está com dificuldade se você não fala? Como é que o irmão que está do teu lado vai poder te ajudar se você prefere caminhar sozinho? Lembre-se, a peregrinação é uma jornada que não se anda sozinho. O Senhor, queridos, nos chamou para uma vida em comunidade. Porque trilhar a peregrinação sozinhos é muito mais difícil. Não dá. Se nós, sendo crentes, temos um Senhor conosco, se nós temos vida de igreja, caminhando todo domingo na igreja, é dificultoso ter vida, é dificultoso a vida, é complicado. Imagina andar sozinho.
Não seja assim. O Senhor Jesus, que não precisava de ninguém, olha só, o Senhor Jesus, que não precisava de ninguém, mesmo assim, chamou 12 homens para acompanhá-lo, fora a multidão que também ia aonde ele ia. Jesus morre por um povo. Jesus morre por um coletivo. Jesus morre pela sua igreja. Então esse é um baita de uma lição que o apóstolo deixa para nós, para encerrar a carta. Amem uns aos outros, se dedicam, se esforcem em mandar mensagem para aquela pessoa que está faltosa, em mandar mensagem para aquela pessoa que está com problema. Por que a gente abre um momento de oração às vezes? Às vezes não, tem muita gente, o culto precisa caminhar, né, precisa ser fluido, mas mesmo assim tem cultos. Por que a gente abre para a igreja fazer seus pedidos? Porque, por exemplo, se o Alexandre não pede, faz um pedido lá, eu estou com um problema financeiro, estou dando um exemplo. Como é que eu vou saber do problema do irmão? Se a Mara lá não fala, eu estou com um problema de enfermidade, como é que eu vou ajudar ela se eu não sei? Então a gente já abre isso no culto para a gente saber o que está passando na vida do irmão. E já aconteceu às vezes a pessoa fala assim, olha, eu estou com um problema de enfermidade, eu estou com um problema pessoais, eu preciso de ajuda e tal, e depois só ficou no momento da oração. Nós não podemos ser assim. Precisamos estar alertas. Nós precisamos, dando spoiler, nós precisamos estar atento a isso. O apóstolo Pedro está falando, amor não fingido, amor com vistas a isso. Precisamos viver como alvo, foco em estar atento à comunidade. Em segundo lugar, hoje é só 2 lições, tá? Só 2 lições. Então, em último lugar, nós devemos entender que há um fundamento, esse amor. E o fundamento é na palavra de Deus. Então, a peregrinação, queridos, é uma jornada que não se caminha sem orientação. Então, depois do apóstolo dar aquele baita sermão, aquela baita exortação, de vivermos em comunhão, vivermos em um amor fraternal, sem fingimento, sem hipocrisia, ele vai começar o versículo 23 falando porquê, ou seja, dando razão do porquê que a gente deve amar, com qual fundamento a gente deve amar. Ele vai continuar, versículo 23. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo. Aqui, queridos, ele está citando Isaías. Já vou explorar esse texto, mas ele está citando Isaías 40. Toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra, ele conclui, essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Então, quando ele começa a falar, ele está dizendo que a palavra de Deus é a que permanece, é a que pauta esse amor fraternal. Quando ele fala que a gente não foi regenerado de semente corruptível, ou seja, aquele que morreu por nós, ele era justo, ele era limpo, ele era puro. Não havia nada incorrupto nele. Ou melhor, não havia nada corrupto nele. Ele era incorrupto. Essa palavra que o Senhor nos deixa, não há erros, não há nada também de corrupto nessa palavra. É isso que nos pauta a obra de Cristo revelada na palavra. E por isso que ele fala, mediante a palavra, a qual é viva e permanente. Então aqui quando ele cita Isaías, é bem interessante, porque ele abre aspas e cita Isaías 40, de 6 a 8. Depois você confere lá em casa. Isaías capítulo 40, de 6 a 8. Bem interessante porque essa mensagem de Isaías é uma mensagem de ânimo para Israel, para os tempos que eles retornariam do cativeiro. E é bem interessante porque é uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria. Tanto que ele fala lá, ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga em cidade de Judá, eis aí está o Senhor. E assim é a mensagem, o contexto dessa citação que Pedro faz a Isaías. Ou seja, levando as pessoas a se animarem, porque a palavra do Senhor permaneceu, porque a palavra do Senhor ela é cumprida, e por isso ela deve ser anunciada, por isso que ele chama de boas novas. E aí aqui Pedro, ele aplica o que Isaías está falando. O que são essas boas novas? O Evangelho. Por isso que ele termina o capítulo 1 falando, essa palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Pedro explica que esse amor fraternal, que ama fervorosamente uns aos outros,
tem que ter fundamento, uma orientação. E esse fundamento ela está na palavra do Senhor. A Bíblia como sendo como orientação da nossa peregrinação. Guia-nos a uma vida na vontade de Deus, centralizado em Cristo, para uma caminhada menos penosa. Sabe por que eu falo isso? Por que o amor comunitário deve ser pautado biblicamente? Porque se nós não temos um amor pautado biblicamente, o nosso amor vai pautar em alguma coisa. Aí, se não pautar na Bíblia, vai pautar o quê? Os valores desse mundo, nos princípios que esse mundo apresenta, na tua vontade, no teu ego. Você vai pautar o teu amor em quê? No que pode te dar lucro? No que pode ser vantajoso para você? Vocês estão conseguindo me entender? Por isso que o apóstolo termina, o teu amor tem que ser pautado na palavra. Sabe por quê? No momento de indiferença que você está, a palavra fala, Colossenses 3,14, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Quando você se vê superiores aos outros, Filipenses 2:1-4 fala. Lá o apóstolo está falando, se tem alguma exortação que eu faço a vocês, é que vocês tenham afeto, sentimento, compaixão entre os outros. Ele fala, o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam, olha o que o apóstolo Paulo fala, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros as superiores a si mesmo. Então, quando você achar que é superior a alguém, vai em Filipenses. Lá o apóstolo Paulo fala, considere o teu irmão superior a você. Como ato de humildade. Não tendo em vista somente seus próprios interesses. O apóstolo Paulo continua, mas também os dos outros. Filipenses 2:1-4. Por isso que o nosso amor deve se pautar na palavra. Porque concorda comigo que está indo contra a muitos pensamentos que nós temos, definições de amor. A palavra, queridos, é primordial. Quando você tiver um desafeto muito grande, quando você que tiver falar assim, nossa, aquela pessoa, eu quero que ela morra, que eu não aguento mais a vida, ter a existência dela, saber da existência dela, aí vem Jesus e ensina que a gente ama os nossos inimigos. Capítulo 5, 44 a 45 de Mateus. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Para quê? Jesus continua. Para demonstrarem que são filhos do Pai. São quem? Esses que estão orando pelos inimigos. Que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Nosso amor não pode ser pautado no que a gente acha que é amor. No amor do mundo, no amor livre, no amor interesseiro. Nosso conceito de amor deve estar pautado na palavra de Deus, que é permanente, que é duradoura. É o evangelho que foi anunciado a nós. Ela é primordial para orientar a nossa caminhada coletiva ou individual, porque ela revela o grande amor do Pai entregando o seu Filho unigênito para a morte, como um cordeiro indo ao matadouro. O amor da cruz, queridos, é o que revela como não sabemos amar, mas que há perdão e redenção até mesmo para esse nosso amor corrompido. Vou repetir. O amor da cruz, do Cristo crucificado naquele madeiro, é o que revela como nós não sabemos amar. Por que ele teve que morrer? Por causa dos nossos pecados. Dentre esses pecados é o fato da gente não saber amar. E é olhando para essa cruz que nós vemos que há perdão para nós. Há redenção, até mesmo para esse nosso amor corrompido. E assim, por meio da palavra, nós somos instruídos sobre a ação do Espírito Santo a olhar o próximo de um modo diferente. E eu te convido a isso. Eu te convido a esse desafio, porque amar o irmão, amar o próximo, é um desafio. É um desafio que nós precisamos assumir e viver diariamente. Queria concluir toda a série com algumas verdades. A série que nós temos, a conclusão de tudo que a gente falou ao longo desses 5 domingos. A nossa identidade, que é designada por eleição de Deus. A nossa identidade é santificada pelo Espírito de Deus, purificada pelo Filho. A nossa identidade tem uma finalidade, um discipulado, obediente ao Senhor. A nossa peregrinação não adianta, a obra é para que nós vivamos em esperança constantemente.
Na peregrinação, a gente aprende que nada vai destruir o que está reservado para nós. A herança está lá, nós vamos alcançar em nome de Jesus. Na peregrinação, nós aprendemos que nós temos uma segurança na caminhada. Até a gente chegar lá, o Senhor vai nos manter seguro. A peregrinação ela é vivida em vigilância, em santidade, em temor. E aí a conclusão da mensagem de hoje. A peregrinação é uma jornada que não se caminha sozinho. A peregrinação é uma jornada que tem uma orientação, que caminha na palavra, que tem um amor fraternal, não hipócrita, baseado na palavra de Deus. Amém? Hoje eu fui um pouco mais breve, devido ao nosso horário, mas que Deus nos abençoe diante dessa mensagem que Ele deixa para nós. Vamos orar? Ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, possamos